Salve, cambada. Henrique errou na área, derrubou na área, é pênalti. Hoje eu vou fazer agora uma pequena resenha com vocês sobre o pecado. Lembrando que essa é uma abordagem filosófica e conceitual, porque eu não sou representante de nenhuma religião e não vim aqui para cagar regra também. Até porque eu acho que o ser humano é intrinsecamente babaca. Todo ser humano tem um lado babaca. E o que vai mudar ali o nível de babaquice e o quanto de esforço ele faz para ser um alguém menos bosta. Eu não sei se vocês pegaram o fio da meada, né? Então vamos lá. Por que eu fiquei curioso com esse assunto? Porque eu estava lendo alguns textos, né? Aí eu fui pesquisar um significado, acabei errando a palavra e foi pecado. Aí apareceu uma definição lá que eu não gostei muito. Eu acho que não expressa bem o que é de verdade, né? Aí, para não ficar uma explicação meio chula, eu fui ler algumas coisas da literatura do pecado, né? De São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, algumas coisas da linha protestante, para me embasar um pouco mais. Lembra, e alguns filósofos, né? Que não são necessariamente cristãos. Que é esse conceito ali, o início ali na parte cristã começa ali com o judaísmo, mas eles não deram muita atenção, não tem uma literatura muito robusta sobre isso. Vamos lá, porra! Qual o significado que caiu lá no Google quando eu fui ver lá, né? Caiu assim, ó. Pecado é a violação de um princípio religioso, uma ação má, uma crueldade ou perversa, ou perversidade. Está relacionado, mas não é bem isso. Por exemplo, por que não? Porque porque a violação de um princípio religioso, a violação do princípio religioso não necessariamente é uma coisa ruim. Há doutrinas que você, porra, que não pode cortar o cabelo, não, algumas vão dizer que você não pode se tatuar e tal. E isso necessariamente não, se você fizer, não vai mudar em porra nenhuma. Não vai acabar com a vida de ninguém. Então, por exemplo, eu tenho tatuagem, eu corto, eu me depilo, então, que se Deus quiser me jogar no fogo do inferno, aceitaria de bom grado, porque ele é o Logos, né, é a força motora do universo. Agora, vocês homens, vão tomar o cuscuz de vocês, eu quero que vocês se fodam, né? Então, vamos lá, ora. E o pecado, aqui é a parte da ação má, com má intenção, às vezes isso tem uma ambiguidade aí, porque às vezes às vezes fazemos algo que não necessariamente é com má intenção, mas acaba tendo consequências, né, ali bem danosas. Então não é um conceito que não fecha bem o que é o pecado em si. Vamos lá. Vamos conceituar aqui o que é o pecado. O pecado, ele está no espectro do mal. E eu vou colocar aqui o mal como ausência de luz, entendeu? E a luz como ausência de escuridão. E ele, como ele está no espectro do mal, mas ele é um pecado, está no espectro da maldade, mas eles têm conceitos específicos, né? Tem vários tipos de pecados e tal. Isso segundo as literaturas. Então, beleza aqui, né? Vamos conceituar aqui o pecado. O pecado, na minha concepção, ele é uma força da natureza, assim como a música, assim como a física, só que como ele provém da mal, tá integralmente conectado com o mal, ele vai ter uma força, um impacto destrutivo. Seria mais ou menos como, por exemplo, um vulcão que tem um potencial ali para destruir, acabar com uma cidade, por exemplo, entendeu? Ou um furacão que sai devastando tudo, matando animais, enfim. Ou um tsunami que devasta, acaba com vidas e muitas outras coisas. O pecado em si ele vai ter um impacto destrutivo.
Aí você pega ali pecados específicos, né? Tipo, avareza, preguiça, entre outros. O que tem em comum, né? O que você pode pegar nesses micro pecados? Qual a característica que você vai unir todos eles? E, assim, refletindo, prestando atenção, o que a gente consegue ali perceber é o excesso. O pecado tá extremamente ligado ao excesso. Né? Porque, por causa disso, uma ação que não é necessariamente ruim se torna danosa. Por exemplo, preguiça. É algo necessariamente ruim? Não. O seu corpo precisa descansar. Ao sétimo dia lá, Jesus descansou. O Deus fez a bagaça toda e descansou. Pô, ele é um puta do preguiçoso arrombado. Claro que não. Se você não parar, você entra em colapso. Em certo aspecto, a preguiça não vai fazer mal a ninguém. O dinheiro, a avareza. O dinheiro é ruim? Não. Bem, é um facilitador para você conseguir o que você está almejando ali. Mulheres, luxúria, é necessariamente ruim o ser humano se relacionarem, terem relações sexuais ou copular? Não, é parte da natureza. O que ferra com tudo? O excesso, meu brother. O excesso. Porque com o excesso você faz dos outros e a si mesmo objeto. E você acaba se tornando escravo de si. Escravo de uma coisa que era para ser natural e se torna um vício. Né? Aí, por exemplo, voltando lá ao início do vídeo, sendo assim, até o próprio amor a Deus pode ser o seu maior pecado. Ele é bom na medida em que, isso te ajuda espiritualmente, né? Que te alivia espiritualmente, na medida que vai engrandecer a tua relação com o teu próximo. Agora, uma idolatria a Deus ao ponto de você esquecer de todo mundo e se tornar um fundamentalista religioso babaca, isso é completamente destrutivo. Então, acredito que a principal característica do pecado é o excesso. Isso me leva para outra pergunta, que qual é a maior virtude de todas? Eu estou estudando um pouco esses assuntos aí e eu trago uma próxima resenha para vocês, se assim quiserem. Então, é essa aí, cara. O equilíbrio. Bom. Outra coisa também. Você tá dizendo essas porra toda aí. Então. Não, esquece. Loucura. Então, tchau e até a próxima.